E daí? Boa noite a todos. Hoje é dia 11 de novembro de 2021 e temos o privilégio de nos encontrarmos de novo hoje no grupo, no GEM, para mais uma vez a gente conversar sobre a Gita e hoje em especial sobre o tema as gunas na Gita, o quanto elas, o que a gente pode perceber e entender de aprendizado sobre essa parte tão importante da Gita. Então, peço a todos que mantenham a coluna ereta, sente-se confortavelmente, mantenha a respiração bem tranquila e suavemente, diminuindo o fluxo de pensamento. Mãos em frente ao coração. Ouçam atentamente essa invocação. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Chan Bhadadivananata Yoginam Pataye Namaha. Namaste Mitra Devaya Gurave Brahmavarsashe Namo Mahadibhya Siddhibhyo Gurabhyascha Namo Namaha. Om. 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 Hrim. Hrim. Mam. Namaha. Pedindo aos grandes mestres e aos hierarcas da Shuddha Dharma Mandala que nos ilumine mais uma vez nesse estudo de hoje, para que possamos ter um entendimento adequado sobre tudo o que devemos aprender hoje e, como sempre pedimos, para que esse entendimento possa se refletir na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa forma de agir e de viver. Muito obrigado. Namastê. Então, eu pediria ao Hélio, que sugeriu o tema, que começasse a explicar a questão das gunas e como ela aparece na Gita, ou como ele vê, ou como ele pode nos ajudar a entender melhor essa questão das gunas nos estudos que nós fizemos aqui até agora. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. E depois eu vou abrir a palavra para que cada um possa contribuir com o seu entendimento, com a sua forma, ou até com algumas perguntas, para que a gente possa enriquecer cada vez mais esse entendimento sobre as gunas, em especial na Gita, e no nosso dia também. Muito obrigado. Hélio, por gentileza. Então, eu trouxe esse texto porque eu acho ele assim de uma tão brilhante assim para a gente ter uma ideia, né, de como as pessoas atuam de acordo com as gunas, né? Esse texto foi escrito pelo Arturo, está na revista Budi, não sei se alguém conhece. As gunas e sua influência nos seres humanos. Vejam como ele é bem claro. Dá para a gente ter uma ideia clara da atuação delas nos seres humanos. É notório quando observamos em cada pessoa que conhecemos características que imprimem nela diferenças peculiares, as quais imprimem sua personalidade. Encontramos assim dentro da sociedade humana uma gama de indivíduos que atuam de maneira distinta em seu desenvolvimento diário. Poderíamos classificá-los para distingui-los entre si como ativos, passivos e equilibrados. Pois bem, antes de prosseguir, vale a pena fazer um pequeno parêntese explicativo para fazer uma relação breve
com o que descreverei mais tarde, mais adiante, e que concerne ao nosso tema, as gunas. A Brahma Shakti, ou energia de Brahma, a força dimanante do Supremo Criador para o perfeito funcionamento do universo, é utilizada sob 3 aspectos do processo evolutivo universal. Estes se definem como Devi Shakti, a Esha Shakti e a Gunamai Shakti. A primeira, a Devi, em união com o Supremo Espírito de Deus, funciona para a criação, conservação e convergência do universo, sendo esse um processo eterno, sem princípio nem fim. Imediatamente depois vem a Esha Shakti, a energia especial utilizada pelos avataras, ou mensageiros divinos. Com ela, esses excelsos seres obtêm seus grandes poderes, utilizando-os para o seu alto labor de guiar a humanidade na consecução da máxima aspiração, ao fazer-lhe recordar sua suprema e verdadeira procedência divina, né? É precisamente nesse momento, quando eles descem a este mundo, tendo em vista as circunstâncias requeridas, de tempo e lugar, necessários para executar sua missão especial. Finalmente está a denominada Guna Mai Shakti, que é a energia que nos faz atuar dentro do mundo material, que se relaciona diretamente com a nossa evolução como integrante de uma humanidade. Essa energia se projeta em 2 direções, o que faz com que cada ser humano tenha sempre 2 tendências, uma espiritual e outra material, ou seja, a Atma para e a Prakriti para. Sempre existe uma batalha permanente entre o material e o espiritual no indivíduo. Em princípio, esse se deixa influenciar inconscientemente pelo aspecto material. Faz parte da evolução, né? Ou Prakriti para, que é o fator trigúnico das trigunas, do qual provém Sattva, Rajas e Tamas, chamadas também de qualidades da matéria ou prakríticas. Sattva, Rajas e Tamas são denominadas gunas e são as que influem para formar a nossa personalidade, tornando-nos diferentes dos outros indivíduos. Não existe, por esse motivo, pessoas exatamente iguais em personalidade, já que cada uma dessas qualidades mencionadas produz um efeito especial, formando uma individualidade e uma maneira de pensar distinta. O primeiro desses aspectos da matéria é o denominado tamas, e está relacionado com a inércia. Este influi na pessoa, tornando-a negativa, inativa, preguiçosa, desordenada, totalmente inútil à sociedade. Isso a leva a uma vida de maus costumes, sem personalidade, materialista, influenciada pelo medo, tristeza, sem motivo aparente, desalento e consumida na obscuridade da ignorância. Tamas, né? Também suas ações são torpes e inoportunas, tanto em sua vida comum como em seus oferecimentos religiosos, que são efetuados a divindades existentes somente em sua imaginação. Aquele quadro mostra bem isso, né? Depois nós vamos chegar a ele. Onde que eu parei aqui? Seus alimentos também possuem características tamásicas, envelhecidos, insípidos, decompostos. Isso se deve acrescentar o absoluto desconhecimento da imanência de Deus em todos os seres, já que só aceitam comprovações científico-materialistas e não espirituais. Acerca da segunda qualidade, Rajas, essa está relacionada com a atividade em todos os seus aspectos e de por si se apresenta ligeiramente superior a tamas, mas apesar de tudo, induz a um tipo de ação que, ainda que em princípio esteja errada, é necessária.
tudo é necessário, né? Pois conduz a um grande aperfeiçoamento dentro da evolução do indivíduo. Quando o Rajas predomina na pessoa, no começo a faz atuar de forma irascível, violenta, torna-se cobiçosa e ambiciosa, ou seja, totalmente apegada ao fruto da ação que está executando. Daí que sempre é vista buscando retribuição a tudo aquilo que realiza. Se, por exemplo, dá esmola a algum necessitado, faz de maneira que chama a atenção para que os que a rodeiam admirem e louvem sua boa obra. Se pede alguma graça à divindade, coloca suas condições humanas, tratando de suborná-la. As famosas promessas, né, que Dom Benjamin escreveu um texto maravilhoso sobre isso. Da divindade, né, tentando suborná-la. Atitude que é óbvio nunca sucederá. Também se deixa dominar pelos extremos de suas próprias paixões e vícios. Curiosamente, esse tipo de pessoas consome alimentos que são de categoria rajásica, ou seja, que têm características amargas, picantes, quentes, azedas, intoxicantes, irritantes, etc. Mas existe uma, desculpa, uma terceira qualidade que é totalmente superior às outras duas já descritas, e que é denominada sattva, ou equilíbrio. Esta determina que uma pessoa atue sempre em harmonia, possua uma atitude de paz interior, conciliação, que seja veraz, livre de intenções vingativas e egocêntricas, dedicada ao serviço ao mundo, com amor e desapego ao fruto de suas ações. É compassiva, estudiosa, humilde, mas com sabedoria. Espiritual, crente na existência do princípio de vida em todos os seres, respeitosa com os demais, austera na palavra, pensamento e ação. Sempre ajudam solidariamente aos seus irmãos necessitados, em silêncio, sem ostentação, entregando sua sincera ajuda oportunamente. Sua alimentação é sátrica, pura e sã, pois com isso conseguem fortalecer seu corpo, purificar sua mente e aumentar sua inteligência. Por isso consome alimentos vitalizantes, como frutas frescas, cereais, nozes, amêndoas e outros, de sabor agradável e em forma natural. As classificações efetuadas aqui estão traçadas como influências extremas, porque em cada um de nós atuam as três gunas, sempre uma lutando para sobrepor-se às outras duas, e disso se depreende que, de pronto, nos deixamos levar por uma ira incontida. No outro momento, atuamos bem, resolvendo algum problema com discernimento e inteligência. O ideal de tudo isso é poder chegar a impor a qualidade superior de sattva, já que isso nos permitirá ver a vida de um ponto de vista mais justo, equilibrado, reflexivo e mais espiritual, aceitando-a tal como é em realidade. Com esses fatores assim adquiridos, nossa força de vontade aumenta, com que obteremos melhores resultados em relação às nossas práticas de meditação e finalmente nos desenvolverá o sentido de harmonia e paz, tolerância, compreensão, estudo e conhecimento. Podemos encontrar com maior rapidez a senda que nos conduz à realização superior. O bem-aventurado Senhor disse: ó tu de grandes proezas, as qualidades sattva, rajas e tamas, geradas pela Prakriti, determinam a escravidão do princípio imortal de vida que funciona no corpo. Daí, ó Imaculado, a qualidade sáttvica, em virtude de sua pureza e de sua natureza benéfica e reveladora, une o princípio de vida, ligando ao conhecimento samsárico e à consequente felicidade. Tá? Eu acho que, não sei se vocês gostaram. Acredito que dá assim um panorama geral, né? É lógico que aqui são apresentadas assim as qualidades de uma forma extrema,
mas nós não podemos falar, por exemplo, uma pessoa inteiramente tamásica, né? E sim, que sempre ela tem algum resquício de virádias e sattva, ou também mesmo uma pessoa que já se acha sátrica, muitas vezes, como acontece aqui, como o próprio autor disse, ela pode apresentar em alguns momentos alguma atitude tamássica. E assim vai. E esse Obrigado, Ed. quadro aí que eu enviei para vocês, eu acho, ele está retirado do próprio capítulo 10 da Gita. Eu acho que dá para dar uma ideia de como, assim, né, as qualidades atuam nos diversos níveis. Tá? Passo a bola. Obrigado, Hélio. Eu gostaria de falar só um minutinho, depois eu passo para o Rubens, para você dar uma. Me deixa para o fim hoje. Me Pode deixa ser. pro fim. Você prefere assim? Mas eu vou fazer algumas, como você gosta de falar, algumas provocações, e você vai ter que entrar no meio daqui a pouquinho. Mas a questão, assim, sendo bem objetivo. Obrigado, Hélio. Eu não conheci esse texto, depois eu gostaria que você, por gentileza, se você pudesse Estou mando para vocês. mandasse no grupo. Ele fala exatamente dos gunas, né? E uma coisa interessante que eu estava até conversando com, com o Rubem sobre gunas, assim, que depois eu gostaria de falar sobre isso no final, sobre as próximas etapas que nós vamos passar. Quais seriam? Independente de você ter as gunas, elas só existem as gunas porque elas estão na Prakriti. A Prakriti é a qualidade, então só tendo ali, né? Eu vou falar alguns sentenças que eu acho que são extremamente importantes para você delineando o raciocínio. Eles estão concentrados no 9 e no capítulo 10. São algumas sentenças que eu acho de extrema importância. A primeira que eu acho legal é o 3, do 9, do capítulo 9. Ó Bharata, o fervor ou a dor de todas as pessoas está em concordância com sua origem tática, sattva, rajas e tamas. E essa palavra que vem aqui a seguir, eu acho tão linda. Todas as pessoas possuem a dor e é mais ela mesma na medida que possui tal a dor. Isso é de uma importância, quer dizer, em todas as escrituras, o que eu percebo? Seja você, e procurar você, talvez seja a grande sacada disso. Mesmo que você encontre aquela pessoa que não seja o que você idealizou, mas depois você pode transformar aquilo, mas seja aquilo que efetivamente você é naquele momento, vai se transformar naquilo que você deseja futuramente, com todo ardor que você puder, né? Porque só a partir dessa sinceridade em ser o que você é que os mestres vão poder te ajudar. Sem essa sinceridade, sem essa verdade na história toda, eles vão ficar olhando, você vai ficar olhando e está se enrolando, mas não é aquilo que é verdade. Agora, se você é realmente um cara chato, digamos, só para não falar alguma outra qualidade, mas se você é chato, você sabe que você é chato, a partir dali você pode ir se movimentando para até que chegar uma pessoa adequada, sei lá, e melhorando essa qualidade desde que você aceite ela como sendo a sua realidade naquele momento. E melhorando. Outros aspectos que eu acho muito interessante, agora já no 10º, que é Maia, né? O Maia aqui não é só ilusão, depois eu gostaria até que o Rubens me explicasse, não é só o sentido de ilusão, é um sentido muito mais profundo, e no 10 ele explica bem a questão das gunas, né? Então, no 19 do 10, explica aquilo, o texto inteirinho que o Hélio leu, não há nada sobre a terra ou entre os devas do céu que esteja livre da influência das trigunas.
engendradas na matéria, né? E, por último, aquilo que o Hélio também citou, que é o 23, os Vedas, 23, capítulo 23, 10, versículo 23. Os Vedas estão repletos com a busca de resultados materiais através do esforço trigúnico. Ó Arjuna, não sejas trigúnico em teus esforços. Ser firme no conhecimento átmico, transcendente as dualidades, supera os meros interesses espirituais, como também os temporais. Esse eu acho uma chave tremenda. Porque se você tem, como lá, você é o que você é, e você sabe que as influências das trigunas estão o tempo todo em todas as matérias e, finalmente, que você não você, na verdade, esse 23 ele pede para você transcender. E esse é o próximo assunto que eu gostaria de falar com vocês, não agora, mas no próximo capítulo. A palavra transcender, ela aparece, se não me engano, 116 vezes aqui nessa guia. Então, acho que seria um tema muito bacana para a gente, talvez, focar nisso para o próximo estudo. Depois a gente fala isso no finalmente. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês seriam essas 3 questões. A questão de ser o que você é, a questão de você saber que as gunas estão agindo inteiramente, o tempo inteiro, desde que você tem uma matéria. E se você puder transcender essas qualidades, talvez você chegue num lugar de altíssima qualidade, né? Transcendendo, inclusive, o sattva. Inclusive, porque a gente pensa que a guna sattva é a mais legal, etc. Você tem, através dela que você vai conseguir chegar num caminho interessante, mas no final do caminho você tem que transcender até ela, até essa qualidade, para que você chegue num ponto interessante. Era isso que eu queria, assim, dentre tantas outras coisas que tem esse termo, as gunas, esse entendimento, eu acho que isso eu gostaria de contribuir. Depois, se der, a gente vai dando uma outra rodada, pode ir contribuindo, etc, etc. Acho que eu falo, Vanildo, você me provocou mesmo. Desculpa, eu prometi que não ia rir, mas eu não consigo. Eu vou começar compartilhando aqui uma telinha. Espera aí, só um minutinho aqui, vou compartilhar uma janela. Dá o microfone, por gentileza. Eu fiz rapidamente, né? Na coluna da esquerda, aparece o capítulo da Gita tradicional e o verso onde tem alguma referência à Gita. Na coluna da direita é a Gita do Shuddha-dharma. Então, se eu fosse fazer um estudo sobre os gunas, a gente pode falar as gunas como é nosso costume, ou seguir o sânscrito, que é masculino, e falar os gunas. Os dois usos são adequados, né? Então, aqui tem todos os versos, ou na Gita do Shuddha-dharma, ou na Gita tradicional, onde o termo ocorre. Então, é só para lembrar que se a gente for fazer um estudo sobre esse tema, eu tenho que recorrer a todos esses versos para, a partir daí, a gente entender como que esse texto, a Gita, se refere a essa matéria. Só queria falar isso. Então, só compartilhei para isso. Agora, o que de fato é importante destacar na fala do Vanildo, que as 3 etapas que ele mencionou, claro, abordando toda a apresentação feita pelo Hélio a partir da leitura do Arturo, do artigo que ele publicou na revista Budi, que eu me lembro de ter visto há muitos anos, e eu acho que é uma interpretação que ele faz de um estudo, eu não sei se do Bhagavan-dasa, não vou recordar agora, que é onde esse tratamento sobre os gunas e essas energias aparecem, né? Então, muito interessante a leitura do Hélio, trazer para a gente nessa linguagem assim simples, né, do Arturo, e relacionado com as questões do Vanildo. Primeiro, a questão que ele se relacionou,
que é seja esse que você falou, seja você mesmo, né? Literalmente, na Gita, está dito seja, não é seja, está dito você é conforme essa sua energia. Você é essa Brahma Shakti materializada, que é Sharada. Então, literalmente aparece no verso, você é a sua Sharada, que pode ser tripla. Aí a gente entra nos gunas, tamásica, rajásica e sátrica. Então, nós somos isso, nós somos constituídos dessa forma enquanto seres materiais. Literalmente, é isso, né? Então, o que é que isso significa? Então, para falar o que é que significa, esse tema dos gunas, claro que eu estudo isso assim há muitos anos, né? Porque essa é a essência, está na base da nossa doutrina, na base da. Se eu quero entender, inclusive, o que é meditação, né? O artigo do Arturo mencionou isso rapidamente quando ele falou desse Atma para e Prakriti para, que eu prefiro ser mais ainda assim, e no ponto, que é Atma para e Guna para. Porque quando eu falo Prakriti para, eu não estou falando exatamente da matéria, mas dessa energia, ou dessa qualidade da matéria, que a gente chama de Guna. Então, o contraponto que é feito é entre Atma para e Guna para. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas para entender como isso é relevante, inclusive para definir o que é meditação e como isso surge dentro do Sanatana Dharma, da literatura sagrada, do Yoga Brahmavidya, em especial depois que vai caracterizar o Shuddha Yoga, eu tenho que ir naqueles textos que a Bhagavad Gita se refere. E eu, assim, fiz isso algumas vezes, né? Eu queria compartilhar rapidamente. Claro que eu não quero tomar muito tempo nem me estender muito, mas é só para dar uma ideia de como é que esse estudo pode ser feito e aprofundado, né? Eu escrevi vários pequenos artigos assim, mas de uma maneira simplificada, falando exatamente sobre isso, sobre os gunas, né? Nas suas diferentes interfaces, diferentes frentes. A primeira coisa que eu queria compartilhar hoje, vou compartilhar de novo uma janela, mas eu vou comentar. Então, só vou estar compartilhando para a gente ter uma coisa para a gente ir olhando enquanto a gente conversa, né? Enquanto a gente dialoga. Então, deixa eu compartilhar aqui essa janela. Tomara que dê para enxergar. E deixa eu aumentar um pouco aqui. Vou aumentar aqui um pouco a tela. Eu acho que vai melhorar aí. Acho que assim fica melhor, né? A primeira coisa que eu preciso comentar é que o guna, se eu quero entender, inclusive, o que é meditação, eu preciso entender o que são os gunas. Porque a metáfora fundamental que vai dar origem à arte e à ciência da meditação, ela se baseia num certo entendimento que tem a ver com os gunas. Porque essa metáfora fundamental, ela tanto aparece no Rig Veda quanto na Mundaka Upanishad, como estou dizendo aqui, ó, é a metáfora dos dois pássaros. Né? Essa metáfora que aparece no Rig Veda, que diz assim, ó, dois pássaros, dois bons amigos, habitam na mesma árvore do ser. Um se alimenta dos frutos e o outro apenas observa em silêncio. Aparece também em outras Upanishads. Mas por que essa metáfora é fundante? Porque esses dois pássaros correspondem àquilo que, quando a gente estava estudando na Gita, nós definimos o que era a Naiskarmiya Siddhi. Ou seja, a Naiskarmiya Siddhi é silenciar uma instância do nosso ser para que a outra possa se manifestar. Ou seja, silenciar essa instância que está sujeita aos gunas, daí o Vanildo falar na transcendência, inclusive de Sattva, né? Para que outra possa se manifestar. Ou seja, é proceder em nós a inversão do funcionamento do ser. De guna para,
ou seja, orientado para os gunas, para Atmapada, ou seja, orientado para o espírito. Essa inversão, para compreender essa inversão, que eu faço meditação. E para compreender o que é a meditação, eu preciso compreender, quando eu fecho os olhos e presto atenção na minha respiração, ou do fluxo dos meus pensamentos, seja lá o que for, eu presto atenção e me dou conta disso. Que existe um eu que está fazendo um monte de coisa, pensando, e tem um outro que está observando, que é a testemunha. Então, aqui nessa árvore do ser, um dos pássaros, ele se alimenta dos frutos, né? Ou seja, é o jiva, ou é o arrancara, é aquele que está totalmente na sua instância material, ligado aos gunas. E o outro observa em silêncio, né? Então, e o grande segredo da arte da ciência da meditação e da realização espiritual é a unificação desses dois pássaros, né? Então, essa é a metáfora. E esse pássaro aqui, que é o pássaro que está sujeito aos gunas. Então, nesse artigozinho que eu batizei aqui, o que é Saksi? Ou seja, o que é essa testemunha, que é o espírito, né? Que é o espírito que testemunha, ele não se queima, não se envolve, não se suja, não se altera, ele apenas testemunha, enquanto o outro personagem atua no mundo, né? É dessa metáfora que aparece no Rig Veda que nasce tudo, que é o que a Gita vai tratar. Então, aqui nesse texto, eu falei aqui, aparece também na Mantrika Upanishad. Então, está aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Vou ler só um pedacinho disso aqui rapidamente, né? Desde as primeiras Upanishads, porque aqui vem como é que eu unifico. Eu vou falar da unificação desses dois pássaros, que é esse processo de individuação do ser, que é isso que a gente chama de meditação. Por isso que eu sempre valorizo muito aquele mantra que aparece na prática da saúde, do Atma Jnana, né? Que a gente diz Om, Hansa Soham, Yogi Swanim, Rim Swaha, que é exatamente uma saudação a esse processo de unificação que está expresso no mantra, no Dhyana Mantra, eu gosto de chamar assim, Hansa, que é esse Dhyana Mantra que aparece desde as primeiras Upanishads. Está aqui, então, eu vou ler. Ó. Desde as primeiras Upanishads, a concepção de Hansa, cisne, símbolo do espírito, é utilizada pelos yogis em sentido místico para designar o casamento do eu, que no Oriente representa a terceira pessoa, com o espírito universal, né? Saha, que representa a primeira pessoa. Esses dois aspectos estão relacionados com o pranayama, conforme movimentos de inspiração e expiração. O cisne Hansa simboliza o supremo som seminal presente no coração, onde o princípio consciente do Atma atua em estado de separação e união. Bom, essa que é a ideia. Claro que a gente podia aqui demonstrar como esse processo se dá, né? Então, por exemplo, aqui na Mantrika Upanishad, eu vou ler só isso, só para dar uma ideia, né? Que lá descreve exatamente essa unificação, né? Então, na Mantrika Upanishad, apresenta essa metáfora nessa passagem, e ela apresenta o cisne Hansa como o ser humano realizado, que alcançou o contato e a unificação com a essência do sagrado em si mesmo. Então, o Hansa banha-se no lago da mente, né? Então, é a mente onde você põe esse cisne simbolizando que nas águas tranquilas da mente, né? Esse cisne é como se ele representasse dois aspectos. Ele representa a superação e o domínio exatamente sobre as três qualidades da matéria, ou gunas. Isso está dito lá, na Mantrika Upanishad, né? Que é o texto que faz a exposição de Brahman nos seus aspectos imanente e transcendente, habitando no coração de todos os seres como espírito, ao mesmo tempo que é tudo transcendendo. Então, essa Upanishad
trata disso desde o verso inicial, onde afirma que o aspecto visível, que o cisne tem um aspecto visível e outro invisível. Esse aspecto visível é que representa o ser humano, que se alimenta do fruto, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Se a gente for fazer a metáfora aqui com a nossa tradição judaico-cristã. E o aspecto invisível representa a imagem e semelhança do Espírito puro e universal, que é eterno, sem mácula e tudo mais. Então, essa é a metáfora para eu entender o que é a meditação, qual é a instância de nós que está sob a jurisdição dos gunas, que é o nosso ego, o jiva, ou arrancada, e qual é aquela instância que transcende a isso, que é o Atma em estado puro. Então, é claro que enquanto eu sou um ser encarnado, eu estou sujeito aos gunas, porque eu estou preso a essa matéria, né? Então, esse é um texto que eu queria trazer. Tem mais alguns exemplos, que essa matéria, como eu falei, há muitos anos eu comecei a estudar isso, né? Então, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui de um livrinho que eu escrevi em 1998, falando desse meu processo todo de encontro com o Shuddha-dharma e tudo mais. É uma novelinha, um desastre. Hoje em dia eu rejeito o texto, não aceito, mas ele tem lá, é verdade. Meus personagens não têm vida, são caricatos, eu não sou novelista, né? Mas tem uma parte lá que eu guardei porque trata dos gunas, que era um tratamento que eu já fazia na época, né? Deixa eu ver se ele aparece. Ah, está aqui, ó. Isso aqui é muito interessante para mim, né? Que eu escrevi esse livrinho, que eu tinha chamado o livro assim, Aprendendo com a Pedagogia da Dor, né? Porque se você não aprende com a pedagogia do amor, aprende com a pedagogia da dor. Mas o editor quis mudar o nome, porque ele achou que para vender tinha que chamar Síndrome do Pânico, já que eu estava relatando o meu processo com a Síndrome do Pânico. Então, nesse livrinho, eu resumi o que eram os 3 gunas. Então, assim, olha só. Deixa eu ver aqui de onde eu vou começar isso aqui. Acho que eu vou ler a partir daqui. Ó. Eu vou ler isso aqui para entender o que é do livrinho. No livro Síndrome do Pânico, eu considerei a classificação dos modos sáttvicos, rajásicos e tamásicos das pessoas e levei em conta que se Tamas descreve todo um quadro de sintomas, em Sattva percebe-se o que entendemos como a prescrição para o desaparecimento dos sintomas. De modo geral, a inclinação pela aquisição de conhecimentos e a preocupação com as questões sociais e culturais indica a natureza sáttvica. As disputas e a busca de vantagens pessoais indicam a natureza rajásica. E o interesse na satisfação a qualquer preço dos próprios apetites corporais indica a natureza tamásica. Para exemplificar essas 3 naturezas, encerro essa primeira sessão desse capítulo do livro Blog, né, com a seguinte passagem retirada do livro A Síndrome do Pânico. Então, eu dizia assim no livrinho, ó, essa parte aqui, que eu não preciso ler tudo, eu vou só ler uma parte para dar uma ideia. Quanto à visão de mundo, vou falar só de Tamas. Quanto à visão de mundo, Tamas está predominando quando o indivíduo passa a ver o processo do mundo como sem causa alguma e sem significado. Tudo isso eu retirei da Gita, né? Que foi um estudozinho que eu fiz quando morava lá em Aracaju, lá no Ashram Atma, né? Quanto à percepção moral e ética, Tamas está predominando quando se desconsidera, esse imperativo kantiano é difícil de explicar agora, mas se passa a considerar equivocadamente as leis sociais como inferiores às instintivas e naturais, características do mundo meramente animal. Nesse estado, todas as aspirações e ideais superiores do espírito
são vistos como coisas vãs e inferiores. Quanto ao ser humano como um todo, o indivíduo tamásico está constantemente influenciado pelo sono, pelo medo, pela angústia, pelo desalento, pela natureza tirânica. Quanto ao modo de agir, o indivíduo está predominante, age sem discernimento, sem levar em consideração o esforço necessário para ser bem-sucedido, etc. Quanto à atitude religiosa, e assim vai, né? Quanto à atitude religiosa, eu vou ler. Embora ele possa estar quase sempre presente em todos os rituais, ele nunca está lá com o coração. Ou seja, a gente conhece muito desses, inclusive membros da instituição, que você frequenta socialmente, mas você está lá só de corpo físico. Você não está de coração. Então, isso é a expressão de uma condição tamásica ainda, né? Então, quanto ao perfil psicológico, quanto ao estado de espírito, quanto aos frutos que colhe. Quer dizer, essas 10 divisões foi um estudo que eu fiz das passagens dos trigunas na Gita, na Bhagavad Gita, né? Do mesmo modo, com relação ao Guna Rajas, né? Quanto à visão de mundo, o indivíduo rajásico vê em todos os seres apenas a multiplicidade. Quanto à percepção moral e ética, quanto ao ser como um todo, e por aí vai. Do mesmo modo, eu fiz o trabalho no caso da qualidade sátrica, né? Que eu vou falar aqui só dos dois últimos, né? Estado de espírito e os resultados que alcança quem está na qualidade sátrica, né? Com relação ao estado de espírito, ele entende que o remédio é amargo, que a prática parece como veneno no seu início, que exige esforço, mas aos poucos ela vai se tornando doce como a ambrosia, gerando cada vez mais estado de felicidade. Isso é conseguido quando as forças dionisíacas se harmonizam com as apolíneas e o resultado que se alcança, então, é a iluminação e a paz ainda na guerra. Mas esse artigozinho inicial, ele tem uma outra coisa que eu queria mencionar. Só deixa eu fazer uma pergunta. Vanildo, eu tenho mais 5 minutos para não me alongar muito, passar. Com certeza. Tá. Então, eu acho que eu tenho tempo de falar, porque tem esse outro artigo aqui, onde eu trabalho com o que é os Gunas, né? E vou contar essa historiazinha de como surgiu a novela e como você foi classificando esses 3 princípios, né? Então, deixa eu ver aqui o que vale a pena ler. Eu estou aqui, na verdade, é que é um pouco longo o capítulo, mas é aquela mesma coisa que o Arturo tinha tratado no artigo dele, né? Sobre o que são esses 3 gunas, essas 3 qualidades da matéria, né? Então, essa Shakti, na verdade, é Shakti, né? Na verdade, essa Shakti. Como é que ela se define? Enquanto Sattva, Rajas e Tamas, né? Então, são os princípios explosivo, né, em Rajas, princípio de harmonia, o rítmico, que é Sattva, e o princípio tamásico, que é o princípio da inércia, da indolência e tudo mais, né? Então, em todos nós, esses 3 gunas atuariam conjuntamente e seriam responsáveis pela produção de todos os pares de opostos. Então, toda a natureza dual, toda a dualidade está sujeita aos gunas. Enquanto a gente viver nessa vida de pares e opostos, né, nós estamos sujeitos a essa regência dos 3 gunas. Mas aqui eu não quero me ater muito, só para dizer que eu tenho no livro blog todos esses tratamentos. E para achar isso é muito fácil, você não precisa nem pesquisar no livro blog. Se você for lá embaixo e procurar aqui, ó, essas palavrinhas-chave, né? É só ver onde está guna ou triguna aqui. Então, em algum lugar aqui, ó, deixa eu ver se... Gita, gunas, está aqui, ó. Bastou clicar aqui ou clicar aqui, vai te remeter para todos os artigos onde essa matéria é tratada, tá? Mas o tratamento mais sério mesmo aparece nesse artigo aqui.
é a fenomenologia da consciência do Shuddha Yoga, né? Que aqui você vai falar dos gunas, o que eles são, e aqui sim, você fala nessa inversão do funcionamento do ser, que eu mencionei, né? Que é Atma para e Guna para. Como é que se dá essa inversão do funcionamento do ser? Lembra que nós estudamos na Gita, né? Você tem as 3 metáforas secundárias que definem a meditação, que é a metáfora da tartaruga, a metáfora do barco, ao sabor dos ventos, e a metáfora do dia e da noite, né? Porque aquilo que é noite para o sábio que vê é dia para a pessoa comum e vice-versa. Ou seja, quem funciona nesse funcionamento Gunapara, para ele uma coisa é dia. Para quem funciona no Atmapada, aquilo é noite, e o que é dia é a realidade de Deus, a realidade cósmica, do espírito e tudo mais. Então, e isso, essa mudança de funcionamento, é o que a gente busca em meditação. E na linguagem budista, é isso que te tira do samsara e te coloca no nirvana. O samsara é experimentar o mundo segundo os véus dos 3 gunas, que o Vanilo estava se referindo na pergunta dele, como Maya não sendo ilusão só. Claro que não é ilusão, porque ilusão parece uma coisa que é falsa, ilusória, né? E Maya aqui que é só dar o sentido dessa energia que te oculta da realidade mais sagrada, que te dificulta perceber Deus, mas que ela é real. Ela é tão real que Krishna convoca Arjuna a agir aí nesse seio, porque é aí que você alcança a tua libertação. Se ela fosse ilusória, no sentido que o Vanildo perguntou no início, não valeria a pena agir, porque de que vale agir no terceiro do que é ilusório? Nesse caso, não faria sentido. Faria sentido só desmanchar a ilusão, como propõe o Advaita Vedanta, né? Que você se afasta da ignorância e alcança o conhecimento, sai de avidya para vidya, mostrando que é só o conhecimento que salva. Para nós vimos que não, porque o Shuddha Sankhya é triplo, não é só Kevala Sankhya, que seria só o conhecimento. Kevala quer dizer unicamente. Não, Shuddha Sankhya é triplo. Ele tem conhecimento, tem aquilo que te motiva, bhakti, e aquilo que te leva à ação, que é karma. Então, não é só o conhecimento. Então, pronto. Eu só queria falar isso rapidamente para mencionar isso, né? E deixa eu ver se... Que artigo é esse aqui? Eu nem lembro mais. Ah, tá. Esse aqui é claro. Vou falar dos 3 gunas no contexto da Bhagavad Gita, no contexto do Mahabharata, né? Então, aqui acho que não me lembro se o artigo do Arturo menciona, né? Mas é claro que eu tenho que tratar da ciência dos tattvas, que passa por entender o que são os gnanendriyas, os tamatras, o que é a mente, o que é o sanskara, o que é o arrankara, né? O que é buddhi, o que é atma. Porque até aqui, ó, tudo isso aqui está sob a influência dos 3 gunas, né? E esses 3 gunas, então, é como o artigo do Arturo mencionou muito bem, deriva da Brahma Shakti. E é o que vai constituir a Guna Mai Maya. Então, para a gente, essa Maya é Guna Mai, ou seja, é a matéria real, né? Então, eu acho que é isso que eu queria dizer, assim, ou seja, tratar dos gunas é de fundamental importância, porque mostra exatamente aquilo que eu vim nessa vida para transcender, para superar, né? Ela aparece como Maya, ou seja, ela se manifesta como esse mundo de Sansara e esconde os 3 aforismos, né? Tudo é sagrado, tudo é na natureza do sagrado e tudo é necessário. Então, quando eu entendo, eu estou chamando o sagrado de Deus, né?
Eu não gosto de traduzir por Deus, porque esse entendimento, essa palavrinha, pode ter sentido de Deus, como o Deus bíblico, e que aí é um entendimento muito pobre para traduzir esses três aforismos. Quando a gente fala Brahman, é uma outra dimensão, não é só o Deus no sentido de pessoa, que é o sentido bíblico, mas é Deus nesse sentido de que tudo é Deus, tudo é da natureza de Deus. Ou seja, transcender os gunas, resumindo numa frase que eu ouvia muito, é que é fazer da tua vida, não é acreditar em milagre, que acontece aqui um milagre, ali um milagre. Você aprender e transcender os gunas é compreender que a vida toda tem que ser transformada em um milagre. A vida é um milagre. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu ajo na vida, eu tenho que entender que a vida é o meu guru. Não existe guru maior do que a vida, porque a vida é a expressão de Deus. Então, quando eu percebo que a vida é a expressão de Deus, eu vejo na vida o meu maior guru. O que isso quer dizer? Qualquer dificuldade, qualquer imprevisto, qualquer coisa que aconteça no meu dia a dia, qualquer coisa que me distraia. Quando eu lembro que essa distração vem pelos gunas, né? E quando eu volto o meu foco para Atma Para, e que eu me centralizo nessa compreensão de que a vida é Deus, aí eu estou em Atma Para. Quando eu tenho essa compreensão, a vida, eu sei que está me dando aquilo que eu preciso e necessito. Aí eu me esforço para entender o que aquilo quer dizer na minha vida. Por que eu me ofendi? Por que eu fui assaltado? Por que eu fiquei doente? Por que eu fiquei com medo de morrer? Por que eu estava deprimido? Eu começo a entender que isso é lição quando eu começo a alcançar o nível sáttvico, né? Porque aí você começa a se relacionar com a vida como um aspecto de Deus, como um aspecto do milagre. E quando isso começa a se dar, aquela maia que o Vanildo comentou, deixa de ser aquela coisa superficial e ingênua que a gente vê quando faz uma pesquisa no Google, só fala de maia como essa coisa tola, né? Essa coisa tola, que é dessa compreensão geral que a própria Índia tem hoje em dia, de que tudo é ilusão, que não é a compreensão dos gunas, segundo o Tanagita. Então, para a gente, isso é a essência do Shuddha Dharma. Está ali, isso. Essência do Shuddha Dharma nesse sentido, que é a essência do sagrado. Shuddha, essência, puro. Dharma, sagrado, lei eterna. Né? Mas uma boa tradução para Dharma é aquilo que te revela o sagrado. Né? Então, quando eu vou nessa essência, isso não se aprende nem nessa nem naquela instituição, pode ser nessa ou naquela instituição também, mas isso vem principalmente, exclusivamente, quando você alcança o contato com o teu coração. A partir daí, claro, que você quer deixar um pouquinho disso para todos. Então, você guarda isso de uma maneira institucional. E, em especial, né, quando a gente tem a revelação de Hansa Yogi e a manifestação, a partir de 1915, desse novo olhar do Shuddha Dharma, é para isso. Para a gente se emancipar de um certo entendimento que ainda dividia as pessoas em categorias, em classes, em religiões, e tudo isso tudo isso faz parte ainda de Guna Maya Maya. A instituição é de pedra, o templo é de pedra, de tijolo. Às vezes, quando as pessoas se referiam lá a Sri Janardana e os primeiros instrutores, lembravam que eles diziam: o templo é esse, o principal. Esse é o templo. Os outros são auxiliares, e toda a liturgia e toda a ritualística ela serve de apoio no pré-primário, na pré-escola, para iniciar as pessoas do Shuddha Dharma. Mas o Shuddha Dharma é que transcende tudo isso realmente, porque tudo isso, inclusive a instituição externa, ainda pertence ao mundo dos três gunas. É isso que eu tinha a dizer, Vanildo. Obrigado, Rubens. Vou pedir para alguém comentar algo. Vou pedir para você, Cláudia.
Eu estava vendo até esse livro, né? Uma organização. No final, ele fala dos 24 táttvas também, né? E eu tive... Desculpa, Cláudio, qual é o nome do livro? Eu não consegui ver. É Uma Organização Esotérica na Índia. E esse foi o primeiro livro que... O segundo, porque tinha um folhetinho antes, mas tinha o mesmo conteúdo que eu li quando eu entrei na Sudadharma. E eu já era praticante de Hatha Yoga, né? E eu fiz o curso de instrutora de yoga também. E também aprendi com o Francisco, né? Aquilo que eu aprendi no curso de formação, que foram 18 meses, né? Que eu fiz, e falava dessa questão. Na Hatha Yoga, o pessoal até pensa que é os asanas, né? Aliás, a pessoa que não conhece a yoga, né, que sabe superficialmente, acha que yoga são asanas, né? Tu pratica yoga, que legal, vamos fazer uns asanas. O pessoal tem isso em mente, né? Uma visão bem superficial do que é yoga. E na formação, quando eu tive da Hatha Yoga, a gente estudava, né, o Purusha, a Prakriti e a Shakti. Essa é a lição de entrada, né, para a gente começar a entender, né, o Purusha, o Deus, né, o imanifestado, a Prakriti, né, que é a matéria, as qualidades da matéria, e entra quase tudo, inclusive a parte sutil, mental, né, ele entra dentro da Prakriti, o emocional, e a Shakti, a Shakti, né, que conecta, essa energia que conecta. E o que acontece, assim? Vou ser bem sintética na questão, até posso trazer mais alguma coisa, porque na Hatha Yoga a gente vive nos movimentos também, que nem quando a gente está parado, né, em sono, a gente está tamásico, né? Quando a necessidade até na Prakriti a gente ter estados tamásicos, né, de inércia, né? E Rajas faz o movimento, né? Tira, né, da inércia para ir para um estado sátvico. E isso também eu estudei bastante na escolinha, porque eu acabei dando aula para as crianças, né? Foi jogada, não foi jogada, foi uma benção isso, mas eu tinha feito também um módulo de yoga para crianças, né, nessa formação, e eu amei. E quando eu tive a oportunidade lá na escolinha de estar junto com as crianças, né, fazer yoga, foi muito, muito interessante. Que a criança, ela é muito espontânea, então ela não vai te agradar se tu não conseguir trazer atenção, né, para uma atividade, ela não vai fazer, e era isso, né, que ela tem um eguinho bem aflorado e é muito, muito espontânea, muito sincera. Mas o que eu quero dizer com isso? A questão toda da Hatha Yoga, né, que depois eu fui ter informação, né, que na Índia, mesmo a Hatha Yoga, ela é considerada como para os praticantes mesmo de yoga, né? Uma coisa não, como é que é? Não é desnecessária, mas elementar, né? Porque quem conhece mesmo não precisa ter usar os asanas, mas aqui no Ocidente é mais fácil até a gente entender essa questão da matéria e dessa movimentação. Numa instrução de yoga, né, basicamente a aula de yoga, ela começa com a concentração, os asanas, né, que são feitos na yoga, basicamente, além de outras funções, né, de mexer nos centros, né, energéticos de todo o corpo, na Ida, Pingala, Sushumna e vários outros
centros, né, de energéticos no corpo, é para tirar a pessoa de tamas, né, para sair de tamas, né, e depois para entrar num estado sátvico, né, porque até onde a gente via ali na prática, uma pessoa não consegue sair de tamas para sátiva direto. Ela tem que passar por esse estado de rajas. E quem conhece mais, né, dessas questões até pode me corrigir. Isso foi a questão do estudo que eu fiz e das questões práticas na época que eu fiz o curso de instrução também, e dava para ver nitidamente. Com as crianças também, teve uma época que eu dei aula numa academia de crianças lá em Aracaju, né? Eles souberam que eu estava dando aula na escolinha e me chamaram para dar aula lá. E tinham crianças extremamente desconcentradas, né? Que iam para ali. E até as mães, assim, eu sempre pedia para ficar mais longe, deixa, vamos ver o que acontece aqui. E eu percebi, assim, que algumas crianças elas precisavam entrar num estado de rajas para elas conseguir se acalmarem, ficarem mais harmônicas também. Só que às vezes era podado isso das crianças. Não faz isso, não, sabe? Não deixava a criança entrar naquele estado de rajas, né? E acabava até. Não sei se eu estou conseguindo me explicar nessas questões. Estou trazendo tudo isso, depois eu posso embasar mais, trazer coisa mais profunda e mais ordenada. Mas é para ver assim, a minha relação que eu tive com as gunas, né? E a percepção que eu tive pelas coisas que eu vivi. Então, teve uma criança que eu fui fazer uma aula experimental, que era extremamente agitada e não obedecia à mãe, e a mãe era uma educadora até. E eu disse, não, deixa assim um pouquinho. E era na sala onde tinha as práticas de circo também. E a criança viu, eu quero pular ali no mini trampolim. Eu disse, pula. Comecei assim a estimular aquela criança também a se soltar, a ser um pouco ela. E daqui a pouco, nas primeiras aulas, eu não consegui muita coisa, ela não voltava. Na terceira aula que eu dei para essa criança, eu já vi que ela tinha conseguido conquistar um pouquinho a confiança dela, né? E ela estava começando a entender, né? Essa questão que depois ali dela agitar e tudo, e eu comecei a desafiar até essa criança, não acredito que tu consiga respirar assim. Comecei a fazer práticas de respiração, mas em brincadeira, tudo lúdico. E a criança ela começou a se harmonizar, né, naturalmente, mas ela tinha aquela necessidade de rajas, né? Então, assim, é um pouquinho, depois eu posso trazer uma coisa mais ordenada do que eu experienciei, porque eu não tenho ainda a profundidade, né, na questão, né, estudei e percebi muito na prática a questão ainda de se ter necessidade na matéria, em determinados momentos, até a gente ainda ser rajásico, né, mas com consciência, né, que daquele momento se precisa rajas para sair de um estado tamásico. Então, não vou me aprofundar, mas eu vou trazer alguma coisa mais ordenada num próximo momento. Namastê. Obrigado, Cláudia. Maria, Obrigado. eu posso fazer só uma pequena parte? Por favor. É só um minutinho, que achei muito interessante, muitíssimo interessante a fala da Cláudia, né? Porque ela lembra para a gente que a gente, só por uma questão da linguagem, fala tamas, rajas, o sati. Na verdade, as três estão sempre entrelaçadas, são necessárias, né? E é óbvio que uma domina a outra, né? E que eu posso fazer, dependendo da escola do teu filiado, eu posso dar pequenas definições de entendimento de tamas, rajas e sati, varia um pouco, mas mesmo nesse caso que ela está dando exemplo, vamos dizer assim, da criança ser rajásica, que ela quer dizer ser energética, né? Esse é um entendimento muito tranquilo do Hatha Yoga, né? E no entendimento, talvez, do Shuddha Dharma, que a gente iria dizer, é que mesmo no exercício dessa energia, se ela tiver sob uma certa, sei lá, disciplina igual olímpica, se é dizer que você está no estado de sátiva.
apesar de ser harmonioso, mas porque aquela energia está harmonizada. Ou mesmo no estado, como ela mencionou, de repouso, né? Ela vai chamar de tamas, não. Existe uma espécie de repouso que também é sáttvico. Se esse repouso não é da preguiça nem da indolência, mas ele é da meditação. Então, essas sutilezas do entendimento do conceito, aí variam de escolas para escolas, conforme cada um define e entende. O entendimento geral do termo é um, mas o significado filosófico ele vai variando de acordo com as escolas. Né? Então, em geral, o importante que ela mencionou, que em geral a gente olha com preconceito. Quando eu digo isso é tamásico, é quase como se eu dissesse isso é demoníaco. E não é verdade, porque as três condições estão mesmo alinhadas. Né? Só isso que eu queria mencionar. Obrigado. E a escolinha que ela menciona, quando ela diz sempre a escolinha, é para mencionar que a escolinha é um dos... É o xodozinho da instituição lá da Grande Síntese, é a tal da escolinha para as crianças, que é onde você faz esses experimentos de ensinar o Shuddha Yoga para que ele vá influenciando as famílias, né? Que é como se fosse o germe da ideia de criar a Universidade do Coração. Obrigado. Inclusive aquele símbolo que você colocou lá, super interessante. Bem legal, um colado com o outro lá, bem legal. Inclusive, obviamente, vou pedir para você colocar lá no grupo também esses bloguinhos aí para a gente pesquisar depois com calma. Obrigado a ambos. Marcelo. Na verdade, tenho muito a acrescentar, só tenho que constatar que como é que eu vejo, né? Assim, particularmente, a visão em relação a esse quadro a gente veio para cá para evoluir, né? Não tenha dúvida. A gente, pelo menos, a gente nasce do jeito que é, egóico, e tenta sair daqui, pelo menos 80 anos depois, um pouco melhor do que chegou. E é claro que esses comportamentos humanos, eles vivem essa ação, não ação, ação, não ação, o tempo todo, de que esse entrelaçamento de atividades humanas, comportamentos, você, o caminho está aí para ser escolhido. O caminho de evoluir, o caminho de ficar, o caminho sensato, daquele ciclo de vida, de vida e morte, vida e morte, vida e morte, ou então não. Né? Eu só estou constatando, eu não estou muito aprofundado em termos de filosofia oriental, mas o que eu vejo é esse exercício diário de a gente poder evoluir, né? A gente poder chegar a um ponto em que a nossa vida valeu a pena ser vivida ou não valeu, como é que cada um passou por seus problemas, necessidades, e como o professor falou no início, como nós somos, né? A aceitação disso, ou não aceitação, você ter um aprendizado que chegue ao ponto de se esclarecer, se conhecer, né? Conhecer a si mesmo, né? Que é a grande sabedoria. Eu não tenho muito o que acrescentar, eu só tenho que constatar isso e continuar estudando, continuar pesquisando, continuar conhecendo, para que a gente saia desse processo de desencontro, né? E encontre a si mesmo. O caminho do coração é uma via muito interessante, né? Eu penso assim, os antigos viam o divino, né,
como se fosse o cosmos ordenado, justo, né? Eles viam o mundo assim e plantavam a sua moral, que é o comportamento, em cima dessa ideia cósmica de que o mundo era finito, ordenado, justo, harmônico, belo, né? E junto, e isso era a razão, né? Era a razão dos antigos. E aí, com a religião, principalmente com o pensamento cristão, né? Veio essa questão da fé, dizer que, bom, essa razão agora está sendo contestada através da fé, porque há um Deus, um Deus que é a imagem do homem, um Deus cristão que é misericordioso e um Deus judaico que não é misericordioso. E essa ideia de Deus, ela venceu por uns 15 séculos da ideia do divino cósmico, né? E aí, com a Revolução Científica, isso caiu em desuso, tanto o divino cósmico, que o cosmos é desordenado, não é harmônico, por causa da Revolução Copernicana, com Newton, com Galileu, caiu essa ideia, e cada vez que a ciência avança, Deus também cristão, judaico, tem menos coisa para fazer, entendeu? Então também essa ideia de Deus também foi ficando cada vez mais espaçada, foi dando caminho para um conhecimento, né, do ser humano, e aí veio a modernidade, onde nós se colocamos como homem, né? O homem como centro do conhecimento, da fabricação do conhecimento. Essa história, essa é um pouco da história do pensamento, talvez, né? E aí esse homem fabricando conhecimento, de tanto fabricar conhecimento, viu o quê? Que está sozinho, né? Nós estamos sozinhos, né? Não tem Deus cristão, não tem Deus judaico, não tem a mitologia toda, não tem a cosmologia para você se fincar numa ideia, para você achar que esse mundo ele é ocupado por nós imanentes, por seres dessa forma transcendente, tanto na ideia quanto nas ações, que nos firma na moral, que até hoje nós conseguimos, de certa forma, nos comprometer com essa moral, né? Hoje, ou com a modernidade, ou com o avanço dessas ideias, o homem se viu só. E se viu só, e que caminho a gente toma? Né? Que caminho a gente toma? Bom, o coração é um caminho muito interessante. É um caminho que não é ainda explorado, né? E se a gente tiver, talvez, meios de que possam nos conduzir a este caminho, também, levando em conta tudo que eu falei, né? Tudo a história do nosso próprio pensamento, talvez a gente volte a achar, bom, nós estamos sozinhos de novo, né? Mas aí dentro de algo em que a gente precisa dessa energia fluindo para a gente, olha, essa energia é nossa, é sua, faça bom uso dela para que você, apesar de todos esses comportamentos aqui entrelaçados, né, você consiga vencer no sentido de agora nós sabemos que tudo que aconteceu, sabemos que estamos sozinhos, sabemos que nós podemos controlar essa solidão, né? Podemos amenizar essa solidão, né? Podemos compartilhar profundamente através desse novo caminho, talvez isso que o professor está sustentando, né, a sua teoria, de que é o caminho, né? E é o caminho, apesar de todo o nosso conhecimento. Então, eu vejo assim, eu vejo que nós estamos
cheio desses problemas para ser resolvido, e à medida em que a gente encontra outros caminhos que hoje me parece que o coração, a energia dele, entendeu? Faça com que a gente consiga trilhar algo que seja superior. E aí a gente não esteja realmente, dessa vez, nos sentindo tão sozinhos. Podemos ver o outro como o outro verdadeiramente é preciso ver, é preciso se olhar dessa forma, né? Essa alteridade sendo praticada o tempo todo. Obrigado, Marcelo. Ana, por favor. Eu também não tenho muito o que dizer, apenas que para eu compreender isso um pouco melhor, eu utilizo da lei do 3, né? Que para mim tem um significado dos opostos, né? Então, tamas e rajas, duas forças que se opõem com firmeza, com um propósito forte, e uma força, terceira força, que neutraliza isso. Então, eu compreendo isso, a lei do 3, que é o triângulo, né? Que é justamente isso que o desenho que o Rubens mostra. Então, eu consigo compreender fazendo isso. E compreendendo os opostos, eu até escrevi um livrozinho também, igual o Rubens fez aí, polaridades, né? E então, para mim, assim, a grande luta é eu vencer essas polaridades, esses opostos. Isso que essa palavra que você trouxe, Ivanildo, que é transcender, né? Ou individualizar, ou eu deixar aquilo que me prende no ego, persona, ramkara, não sei, os nomes não importa, né? Mas eu deixar esse invólucro que eu utilizo e que me joga nos opostos, né? Enquanto eu estou nos opostos, eu estou na divisão, né? Então, eu preciso superar essa divisão. Eu preciso sair da separatividade e ir para a unidade. Então, se eu consigo conceber isso tudo, eu consigo compreender esse olhar transcendente, esse olhar mais cósmico, esse olhar universal. Então, para mim, eu vejo desse jeito. Então, essas qualidades é um aprendizado. Quanto mais a gente souber isso, melhor. Mas eu tenho que perceber esse movimento em mim. E em mim é muito forte essa coisa dos opostos, né? E perceber que isso sou eu sou o que sou, né? E a questão da própria compreensão no processo de individuação. Quando eu compreendo a minha sombra, aquilo que eu não quero ver, ou aquilo que se apresenta para mim de uma maneira que eu desconheço, eu abraço isso, eu entro num outro patamar, né? E aí eu posso desapegar de máscaras, de personagens, de rituais, de aprendizados que não são mais úteis, porque eu entro numa outra consciência, numa outra dimensão, né? E para mim, os gunas é essa compreensão, né? Eu sair dessa separatividade e ir para essa unidade, e para essa consciência ampla e vencer esses opostos que estão a todo momento. Eu tô nisso, né? Tô nisso. E isso é tão forte porque isso é expressado no mundo, né? No mundo aí fora, naquele conceito de Maia mais amplo, né? Tá no mundo aí. Então eu sou facilmente atraído por isso, nessas divisões políticas, nas divisões sociais, raciais, essas bobagens todas. Tudo isso, para mim, é uma grande bobagem, né? Mas elas existem, mas são ilusórias, mas existem. É igual a história da bruxa, eu não acredito, mas que existe, né?
Então, se eu consigo, no meu recôndito, no meu altar, do meu coração, e trazendo essa unidade, compreendendo esses movimentos, eu posso, de certa maneira, ir me abstraindo e caindo naquilo que o Marcelo falou. Eu posso ir me distanciando daquilo que me prende especificamente na matéria e conhecendo outros patamares, sem deixar a própria matéria, porque tudo é tudo. Então, é igual aquela história do peixe, né? Eu tô dentro d'água, mas eu não. Como é que eu sei que eu estou dentro d'água? Eu sou o peixe, eu não sei, eu não tenho essa consciência. Só se eu sair da água para eu saber que aquilo é água, né? Então, para mim, essa lei do 3 me ajuda a compreender isso muito bem, mas eu não tenho nada para acrescentar e acho que é isso mesmo nessa síntese aí. Engraçado, desculpa. Todos começam assim, não, eu não tenho nada para falar. Mas não... Assim, no bom sentido, assim, e vai abrindo, e vai... Não, acrescentar não está acrescentando, só está falando. Não, é isso aí, Marcelo. Eu divirjo de vocês, eu sou fã, excelente acréscimo, mas eu acho que essa lei do 3 aí para mim, foi uma pérola maravilhosa que você trouxe. E o que o Marcelo falou do Cosmo, etc. Então, acrescentou, e o que a Cláudia falou sobre o Rajas, que trouxe, sobre a yoga, que trouxe para cá, também acrescentou sobre uma outra visão, e o que o Hélio falou, e o que o Rubens falou, então todos acrescentamos, né? Mas o legal, eu só estou comentando assim, não, eu não tenho nada a acrescentar, aí começa a acrescentar. Bom, senhor Eurípides, por gentileza. Obrigado a todos, por enquanto. Senhor Eurípides. Bom, boa noite a todos. Que bom, né, estarmos aqui novamente reunidos. Eu quero dizer o seguinte, que o nosso destino é a santidade. Essas 3 energias são necessárias para a nossa evolução, tanto material quanto espiritual. Devemos, sim, ter a consciência dessas 3 energias e exercitarmos para depois transcender essas 3 gunas. Nós estamos ainda treinando para ser humano. Nós já perdemos o rabo. E muitas das vezes, em nossas situações, em nossas vidas, nós veremos nossas atitudes, às vezes com os animais. Então, é uma questão de tomar consciência e ir embora, evoluirmos espiritualmente. Eu estava viajando esse fim de semana e chegamos ontem à noite. Nessa vinda, eu tive uma notícia muito triste, pois um sobrinho da minha esposa, que eu sou viúvo, disse agora com a nova companheira, esse sobrinho dela suicidou-se. Nós estávamos em viagem, não tinha como vir, e não ia dar tempo para o sepultamento. E aí, quando nós chegamos ontem aqui, a minha esposa se manifestou interesse de estar visitando a família dela lá em Morro Agudo. E esse sobrinho dela é engenheiro civil, muito bem sucedido na vida. Ele é construtor, tem firma de construção, ele está, vamos dizer, financeiramente riquíssimo. E então suicidou-se. E aí, então, eu falei para a Irene, falei, olha, nós vamos sim visitar a tua família, mas, primeiramente, nós precisamos de nos prepararmos, porque simplesmente visitar a família e levar mais dores não resolve nada. Então, nós precisamos, durante essa viagem até Morro Agudo, ir nos preparando
para que sejamos instrumento da Divina Mãe, da Yoga Devi, para falar aquilo que precisa ser falado. E não com essa preocupação toda nossa. Então, assim nós fizemos. Saímos daqui de Franca de manhã, em torno das 10 horas, e fomos até Morro Agudo, que leva aí 1h30 de viagem, e visitamos essa família. Então, lá nós ouvimos o irmão, né, da Irene, né, a cunhada, e ali nós tivemos consciência da gravidade do problema dele. É o seguinte, ele se envolveu com uma mulher casada, de uns 2 anos para cá, e então agora, como ele estava sendo ameaçado de morte pelo marido dessa mulher, ele então ficou assim numa situação muito difícil. Pior ainda, que quando na semana passada, na sexta-feira, esse marido da mulher que estava traindo, ele procurou a esposa desse sobrinho da Irene e disse a verdade, o que estava acontecendo. Então, essa sobrinha da Irene, de momento, ficou totalmente perdida, sem saber o que fazer. E aí, então, o marido da sobrinha da Irene, então falou com a esposa dele em que, de fato, isso estava acontecendo. Ele, então, pediu perdão para a esposa. E ele tem 3 filhas maravilhosas. Está fazendo até a faculdade em Ribeirão Preto. E aí, então, o que ele fez? Ele falou, nós vamos para Ribeirão Preto, vou ter que fugir daqui de Morro Agudo até essa situação passar. E eles foram para Ribeirão Preto e ficou lá um dia e depois, e precisava estar retornando para Morro Agudo, ele disse para a esposa dele, falou, olha, eu vou deixar vocês aí e vou retornar para Ribeirão Preto. Mas eles estava tudo premeditado, a situação dele. Aí, então, ele te deixou uma carta para a esposa o que ele ia fazer. E, de fato, ele suicidou-se com revólver, certo? E aí deixou a esposa nessa situação e as filhas. Então, com essa visita que nós fizemos, nós fomos preparados assim, e fomos preparando espiritualmente, eu achei isso fantástico que nós falamos lá. Aí, então, eu disse para ela o seguinte, falei, olha, minha querida, nós temos que tomar consciência do fato. De fato, ele desencarnou, ele vai ter um processo muito difícil na vida espiritual, porque ele vai sofrer as consequências desse ato dele. Agora, você precisa perdoar ele e perdoar você, para que você possa ajudar esse teu marido, que já desencarnou. E nós também vamos fazer da mesma forma, vamos estar vibrando e que ele esteja no reino da glória, e vocês todos possam ser amparados. E, logicamente, como eu estava conectado com a Divina Mãe, Espírito Santo, eu falei algo maravilhoso, não é eu que falei, eu fui simplesmente um canal. Então, ela me disse o seguinte, olha, tio, o senhor falou tudo o que eu precisava de ouvir. Então, eu acho assim, essas 3 gunas, elas estão em nós. Agora, o que nós precisamos, de fato, ter esse controle de sátua em todos os momentos, em todos, seja na alegria, na tristeza, na doença, em todos os sentidos. Então, essas 3 gunas, elas fazem parte da nossa vida. O que nós precisamos, de fato, é transcender ela, mas, para isso, nós precisamos de muita ajuda da espiritualidade. Nada melhor do que a gente sintonizar com esse espírito da divina, com o espírito divino, e nos prepararmos para sair vitoriosos em todos os sentidos. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Namastê.
Obrigado, senhor. Alguém mais deseja falar algo? Vanildo, eu acho que você tinha que passar a palavra para o Hélio, porque ele tinha que ter o direito, ele fez a apresentação inicial, deve ter observações para complementar, tudo mais. Eu só queria fazer uma observação com relação à maravilha, que foi a fala do senhor Eurípides, né? E resumindo uma frase que diz assim, espiritualista, que é o que ele fez. Onde quer que você esteja, seja a alma do lugar. Quer dizer, aonde a gente vai, a gente tem que dar o testemunho. Foi exatamente o que ele fez. Né? Ok, obrigado. Hélio, aproveitando aqui, Tá. eu ia pedir para você, se você tem alguma observação para fazer, e caso ninguém tenha mais, se pudesse já fazer o fechamento para a gente, por gentileza. Eu queria fazer uma observação quanto ao quadro que eu mandei. Vocês todos estão com ele visível aí? O quadro das gunas? Que, tal como aquele texto que eu li do Arthur, que ali são assim, estanques, né? Isso não quer dizer que uma pessoa seja plenamente sáttvica, plenamente rajásica e plenamente tamássica. Então, nós estamos a todo momento flutuando, né, entre uma e outra qualidade, seja na parte de equilíbrio, de atividade, de inércia, né? Então, em algum momento nós temos uma concepção unitária, etc., de iluminação, de harmonia, de ritmo. Em outros momentos nós temos assim, né? Sem a gente, ao menos, perceber, nós podemos ter concepções separatistas. Sem. Não sabe o que aconteceu. Justo nesse momento, meu computador fechou. Aguarde um instantinho aí, por favor. Pronto. Né? Então, essas qualidades, elas vão e voltam. Né? Então, nós não somos 100% tamássicos, rajásicos ou sátvicos. Né? Então, nós estamos a todo momento permeando entre uma e outra. E também, eu sempre gosto de observar o seguinte, quando a gente fala em tamas, inércia, né, que mostra lá ignorância, pequenez, tristeza, temor, indolência, alimentação, divindades, etc., às vezes as pessoas acham que isso predomina num mendigo, por exemplo. Né? Isso não tem nada a ver com classe social, porque há pessoas assim intelectuais que são tamássicos ao extremo, né, Rubens? O Rubens sabe muito bem disso. Como também, né, não dá para classificar uma pessoa somente como rajásica, né? Então predomina, mas muitas vezes essa pessoa rajásica ela pode ter pureza, ela pode ter serviço ao mundo, mesmo gostando de coisas somente para si próprio. Né? Então, eu gostaria de deixar isso daí, não sei se vocês entenderam bem esse quadro aí, porque ele está baseado no capítulo 10 lá. Então, essas qualidades aí, elas vão, né, uma hora predomina uma, outra hora predomina outra, nos seres humanos. E elas são necessárias, tão necessárias, que até os seres divinos estão, assim, muitas vezes submissos a muito dessas qualidades, né, das gunas. Tá? Até os seres divinos. Então não é só nós aqui dentro da matéria, porque a matéria permanece, né? Até
Até Narayana ainda tem matéria, de uma forma muito sutil, né? Não dá nem para nós entendermos a sutileza dela, mas até ele ainda está sob a influência dessas qualidades. Então, como aquele próprio verso Sloka fala, né? Foi um que o Vanildo leu, que fala, né, que até os seres divinos, etc., todos os seres estão sob o predomínio da matéria. E lembrar a todos, né, que quando Krishna apresentou tudo isso que nós vemos, que nós vimos, né, nesses estudos, lá no início já da Gita, ele falou assim, a guerra está ganha, viu? A guerra está ganha. Agora você tem que trilhar este caminho aqui. Então, o mesmo que eu digo para nós. A nossa batalha está ganha. O que nós temos é de empunhar as armas e vencermos essas qualidades e transcender essas qualidades para chegar à realização. Eu acho que seria isso. Ok. Alguém mais quer falar algo? Então, eu pediria para você fazer um encerramento para a gente, por gentileza. Obrigado. Agradecendo isso. Só fazer o agradecimento final aqui a todos. Eu acho que foi um tema muito divino, um tema assim muito se a gente hoje observando o Bhagavad Gita, que eu tenho ele assim em Word, se alguém quiser até, eu tenho ele inteirinho em Word e estava vendo a questão das trigunas e das gunas, em geral, permeia o Gita inteirinho. A todo momento está se mencionando esse assunto. Né? Então vamos lá. Coloque as mãos juntas em frente ao coração. Om Namaha Shri Paramari Shibyo Yogi Vyaha Shubhamastu Sarva Jagatam. Em nome de Deus, nós agradecemos aos seres divinos por esse tempo sagrado que nos encontramos nesses momentos. E os glorificamos por esse poderoso mantra. Namastê Naradevaya, Namo Narayanaya Cha, Adarivananataya, Yoginam Patay Namaha. Vamos entoar o Pranava Om 3 vezes. Coloquemos o pensamento na luz do coração. E inspiremos. Shanti, Shanti, Shanti. Paz divina a todos os seres. Namastê. 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 Boa noite a todos. Né? Boa noite. Namastê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.